Quando o Evangelho chegou no meio, principalmente na função de um povo, várias nações, mas dentro de uma visão de um povo que vinha de uma cultura grega, helenista, muito forte. Então, houve a pregação do Evangelho, que ela tinha algumas coisas que desconstruíam aquilo que o helenismo tinha trazido como força. E o culto a Dionísio requeria que os homens, então, pudessem se esforçar para levar a Dionísio o melhor que eles tinham. E agora eles se convertem, e o Evangelho da Graça coloca eles dentro de uma dependência. Porque em todas as ações das cartas que Paulo escreve para Efésios, Filipenses, Coríntios, ele sempre traz essa evidência da voz passiva no original grego, dizendo que é para aquele povo eles ficarem agora sujeitos à direção desse Espírito Santo. Eles agora tinham que ficar parados, eles não tinham mais que fazer as aglomerações, as celebrações, no intuito de chamar a atenção de Deus. Eles faziam o que tinha de melhor, porque Dionísio não estava muito ali para eles. E no meio dos povos, quem fizesse mais barulho, quem fizesse mais oferendas, quem fizesse um culto mais ajustado, mais bonito, chamaria mais atenção. Então eles se enfeitavam, então eles se vestiam, eles celebravam uma forma que pudesse de alguma maneira ver Dionísio olhando e podendo dar alguma resposta de culto para eles. Era essa a busca desse povo. E nesse contexto chega o Evangelho, aonde não há mais nenhum intuito de buscar esse Deus, mas sim de deixar esse Deus modificar a vida. E então vem o seguinte questionamento: a igreja recebe o Evangelho, ela é transformada pelo Evangelho, e daqui a pouco ela começa a ter as mesmas reações que tinha no culto de Dionísio para apresentar ao Senhor. Ela começa a se esforçar para fazer alguma coisa, e não mais na pureza do Evangelho que chegou até eles, que era para eles estarem sossegados. Deixa o Espírito fluir na vida de vocês, deixa o Espírito de Cristo aparecer na sua vida, deixa o Espírito de Cristo guiar você. Você não precisa fazer nada, aqui o agente é passivo, você fica contemplando o Deus que por fé agora está em você e manifesta em você o dom do Espírito Santo. É o Deus Espírito Santo em você, manifestando o dom do Espírito Santo em você. Naquele tempo, era comum usar a referência, e os escritos antigos assim dizem, nem usavam-se muito Espírito Santo, eles usavam o Espírito de Cristo. Né? E a gente vai ver isso também no livro de Atos. O Espírito de Cristo falou, o Espírito de Cristo isso, o Espírito de Cristo aquilo. Depois, Paulo traz esse consenso teológico, e João também usa isso sem nenhum problema, Pedro, mas nós vamos ver essa constituição do Espírito Santo, já também manifestando esse testemunhar, dessa junção da mesma obra, da mesma prática, da mesma ação e direção que recebeu, então, dentro do ensino que foi proporcionado para a igreja naquele momento. Primeira coisa, e agora? Eles estavam
como povo agraciados, né? Nós sabemos tudo, nós sabemos cultuar o nosso Deus tem nos abençoado, nós temos nos tornado sábios, nós temos nos tornado ricos. Olha só, era isso que Dionísio contemplava a devoção perfeita: riqueza, abundância. Eles tinham tudo isso. Aí trocaram isso pelo desafio. O Evangelho chega e diz: agora nós vamos ficar guiados pelo Espírito Santo. Que coisa boa! É muito melhor. Mas qual é a convicção disso? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus já deixou para eles que os que seguiriam Jesus, os discípulos de Jesus, já estariam dentro de uma condição não muito agradável, de um culto aos nossos olhos pagão, e que não tinha nenhum custo. O custo era pessoal, o custo era de devoção, o custo era o castigar a si, o custo era chamar a atenção da sua divindade. Enquanto que nós vamos ver que o chamado de Deus é, se você ficar nessa condição de servo de Deus, então você fique tranquilo. Você não vai chamar a atenção de ninguém no céu, mas vai chamar a atenção de todo mundo ao seu redor. Vocês serão odiados. As pessoas não vão suportar vocês. Você será um cara insuportável. Essa é a condição. E Jesus já tinha dito para os discípulos: olha, eu não vim trazer sossego, eu vim trazer espada. Se você olhar o mesmo capítulo 10 de Mateus, depois em casa com mais tempo, você vai ver que vai ser filhos levantando-se, matando os seus progenitores. É o que o texto diz. É ódio mesmo, é ódio de querer acabar com a vida da pessoa. Filhos vão entregar seus pais, pais vão entregar seus filhos, porque eles estão vivendo de uma forma estranha, distinta, diferente, e esta forma estranha, distinta, diferente, não cabe mais dentro, não serve mais. E Jesus está dizendo, mas tem um porém nisso: o que perseverar até o fim, esse será salvo. É o que permanecer no meio dessa transformação que vem. Isso é que vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque a consciência dos helenistas era que a eternidade se alcançava. A consciência do cristão é que a eternidade agora é proporcionada pelo manifestar de identificação com a glória do que foi enviado à terra. Eu não consigo chegar ao céu, mas o céu conseguiu chegar até mim. Eu não consigo a salvação, mas a salvação me foi dada. Eu não tenho direitos à salvação, mas a salvação se tornou meu direito, porque eu me associei ao Filho, e então agora sou herdeiro, assim como Ele é. Então isso trouxe para o coração daquele povo esse iluminar de eternidade. Essa ação completa de eternidade. Mas o homem na época, e o homem nos dias de hoje, pensa assim: para o homem falar de eternidade é sinônimo de chacota. Você vai falar de Jesus e a pessoa olha para ti e diz: mas por que eu quero ouvir de Jesus? Qual é a primeira resposta que nós vamos dar para a pessoa? E tem que ser: porque Jesus vai livrar a sua alma de uma condenação eterna. E a pessoa olha para você e diz: esses crentes são tudo iguais. Eles pensam que eles estão salvos, e nós estamos mesmo, não podemos mentir. Por isso somos odiados, não podemos fugir.
Se você vai falar de eternidade nos dias de hoje, é motivo de você ser odiado. Mas nós estamos nos dias modernos, então eles mudaram um pouco o ódio para a chacota, eles ficam zombando de nós. Eles tentam de alguma forma fazer com que a gente se cale, e aí os crentes têm engolido isso. Porque antes, quando quando sofria a igreja, a ponto de serem mortos, crucificados, decapitados, lançados no meio de animais, não havia chacota, havia desprezo, havia ódio. Nós vamos ver quando a própria igreja, os próprios líderes judaicos lançam-se contra a igreja, e eles tiram Estevão, quando Estevão, cheio do Espírito Santo, na mais absoluta passividade de que o Espírito falava por ele, a Bíblia diz que eles não conseguiam deter o que Estevão falava. E então, quando Estevão se levanta para repreendê-los, e Estevão fala a história dos pais todos, e aí chega, depois de contar todas as histórias dos seus pais, ele chega num denominador e diz: mas agora foi dado Cristo, Filho de Deus, o qual vocês mataram, e agora esse Cristo, ele foi recebido no céu, e foi dado a nós o poder do Espírito Santo. Pronto, rilhavam os dentes de ódio, pularam em cima daquele homem, lançaram ele para fora. Por quê? Porque eles queriam matar Estevão. Agora eles estavam convictos disso. Hoje em dia ninguém ia fazer isso, mas eles iam juntar a patota toda, iam apontar o dedo no nariz e iam rir à vontade, usando o mesmo desprezo daquela época de ódio. É a mesma raiz que hoje leva aquilo que nós temos como essência a ficar escondidinho, para que a gente não seja visto, para que a gente não passe por nenhuma dificuldade. Você quer ver o mundo inimigo seu? Fale de eternidade. Você quer ver o mundo brabo com você, odiando, usando de chacotas contra você? É porque a igreja não vê as coisas que estão aí. Eles se tornam percebedores de tudo, e a igreja não vê nada. Nós aqui na igreja somos tidos como uns acéfalos. O pessoal da igreja é tido como assim: tem um pastor louco lá na frente falando um monte de besteira e um monte de asno andando atrás dele. É isso que o mundo fala, e nós somos esses asnos que acreditamos e ficamos assim: é mesmo, nós só tem um bocó lá e nós um monte de bocó aqui. A igreja tem se submetido. Naquela época, ela era odiada. Eles pulavam, eles esbofeteavam, eles apedrejavam, eles ofendiam. Hoje não pode, hoje tem um certo polimento, mas eles continuam usando a espada da língua para ferir. Eles continuam usando a espada da subversão de costumes e condições para, no fundo, chocar contra os princípios do Evangelho. E nós não estamos falando de política, estamos falando da realidade. Estamos falando de 1 mais 1 é 2. Ontem estava com a Janice em casa conversando. Você já viu nessa pandemia, que a gente quase não vê mais televisão, porque não há cristão que aguente, mas você já viu alguma vez uma reportagem séria de crente? Antes dela e depois dela? Não tem. Crente só tem reportagem em YouTube, em televisão, em jornal, sabe o quê? Pedindo dinheiro, roubando, fazendo falcatrua, enganando. Você já viu alguma reportagem de alguma igreja evangélica fazendo uma coisa boa na televisão? O que a televisão está 24 horas por dia aberta para fazer? Você já viu alguma novela com alguma família de crente verdadeiramente cristão? Você já viu? Você não vê. Tem nada contra a igreja católica. Eu acho que a ideia é boa, mas você vê, um padre no Brasil pegou a foto dos fiéis, colocou nos bancos, porque ele viu essa ideia na Itália, achou legal, lá para rezar, bom. Meu Deus do céu, no outro dia está em tudo que é capa de jornal, está em tudo que ela... Olha a
ideia do homem. Ele está ali e a ideia dele foi boa e ele não tem problema para isso. E pode rezar, orar, fazer o que ele quiser com as ovelhas dele. É direito dele. Mas você está vendo? Os crentes, cara, sustentam famílias, tiram pessoas do lamaçal, ajudam. Ninguém sabe nada. Ninguém vê nada. E por que nós somos tão assim, escondidinhos? Não é que a gente quer, nós queremos, o pastor está pregando hoje para nós ter espaço na mídia. Eu quero que a mídia se lasque toda. Eu quero que a mídia se exploda, porque essa mídia é uma mídia mentirosa, enganosa. Eu só estou dizendo que enquanto nós formos igreja, nós não temos espaço. O espaço que nos dão é o espaço da chacota, é o espaço da zombaria, é o espaço da brincadeira, é o espaço que nós não fazemos nada de sério. Então nós temos absoluta certeza que estamos no caminho certo. E que não podemos voltar atrás. Porque nós temos anunciado uma eternidade da qual esses homens não têm. E isso choca os princípios, choca a clareza do que eles veem como lógico, mas é lógico que o mundo tem que ter essa caminhada. E agora, porque muitas coisas que nós passamos, nós defrontamos essas coisas com a realidade do nosso dia. E aí não temos resposta. Os apóstolos. Atos 5. A primeira parte, né? Do versículo 40 e 41. Ele bota. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Chamaram os apóstolos. Vocês estão pregando Jesus? Estão pregando Jesus a eternidade. O que eles fizeram com os apóstolos? Açoitaram eles. Hoje o versículo 41 diz: e eles se retiraram do sinédrio, olha só, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Como é que os apóstolos reagiram, irmãos? Qual é a reação dos apóstolos? Cara, a Bíblia diz que eles ficaram regozijantes. Eles estavam efusivos de alegria. Não era uma alegria externa, porque externamente, o que eles fizeram com eles? Chicotearam eles, gente. Açoitaram os homens. E internamente, qual era a resposta que eles tinham? Uma resposta de regozijo, de alegria, de eternidade, porque a eternidade tem poder para dar uma resposta no meio das condições que o mundo não pode dar. É por isso que o mundo nos odeia, é por isso que o mundo faz chacota de nós, é porque ele tenta de todas as formas tirar o foco da luz de Deus, da graça e da misericórdia, e quando se depara com a nossa resposta também é eternidade. Presta atenção, eternidade não é um espaço de tempo diferente do que nós vivemos. Eternidade é a vida de Cristo em nós, e nós banhados nessa vida, que já começou a eternidade no dia que nascemos de novo. Por isso a alegria destes homens em sofrer por coisa circunstancial que não afetavam eles, porque o que eles tinham dentro era maior. O problema é quando as coisas circunstanciais nos afetam. Então quer dizer que a passividade que temos que ter para que o Espírito nos fortaleça está menor. Como é que está o seu coração reagindo às coisas de eternidade? Como que você está reagindo a esses dias? Qual é? As coisas externas são mais fortes do que você? As coisas externas, elas trazem para você um desânimo. Como que pode trazer desânimo se nós acabamos de cantar aqui que vencendo vem Jesus? Ah, mas o mundo na época estava vivendo um caos. Vê se a igreja está preocupada com caos. A igreja está preocupada em anunciar a salvação. E quando tocaram eles de Jerusalém, eles foram para Samaria, o que fizeram lá? Abrir igreja. Continuaram. Aí Samaria, daqui a pouco foram para onde? Para Antioquia, igreja. E assim foram
pregando o evangelho de terra em terra. Chegou o evangelho em Roma. Foi ele pregado em todos os cantos. Chegou na Índia, na China. Pedro ainda diz: olha, estão mandando essas cartas, Capadócia, Bitínia. Ele está lá, mas nos cantão. O evangelho foi rasgado, veio para a África. Um dos primeiros continentes evangelizados, justamente por Filipe, que pega o etíope no caminho, guiado pelo Espírito Santo. Quando chega o evangelho, já tem uma igreja formada. Por quê? Porque é transformador essa coisa. Você não fica esperando a eternidade, você deixa a eternidade aparecer em você. Como que um sentimento de que a eternidade chegou até mim vai ser inferior às circunstâncias que estão ao meu redor? Você pode me explicar como? É possível isso? A palavra de Deus dá o exemplo para nós, e o exemplo vem dos apóstolos dizendo que as coisas que estavam ao redor jamais poderiam ser, de alguma forma, de algum meio, equilíbrio para aquilo que eles sentiam. Antes, porém, se regozijavam naquilo que o Espírito tinha trazido para eles, e eles foram felizes, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por causa do nome. Você se sente digno quando você é afrontado? Você se sente digno quando alguém questiona a eternidade na sua vida? Nós temos essa cunha, nós temos essa pecha diante do mundo, de sermos alguém que não é muito, que não negocia com o mundo. Esse é o discurso da igreja. Porque toda vez que a igreja começou a negociar com o mundo, ela perdeu. E se nós continuarmos sem negociar, mas não dá para falar com o crente, porque o crente não vai mudar de opinião. Mas lógico, nós estamos na eternidade, nós não estamos andando no meio da condição do homem. Quando as pessoas dizem para você: não adianta conversar, esse cara aí não muda. Coisa boa, meu filho, levante a mão para o céu e dignifique. Porque ninguém vai mudar mesmo. Não adianta você discutir com alguém do mundo, vai discutir 10 mil anos, porque não vai mudar. É a cabeça dele e a sua, não tem como caminhar junto. Ou tem? Dá para botar um cavalo e um boi na canga? É duas naturezas diferentes, meu filho. Um é cavalo e outro é boi. Não dá. Não funciona. A Bíblia até diz que se botar dois boi fortes, eles destroem a canga. Tem que botar um boi resistente e um boi mais molinho. Porque sempre tem alguém de comando. Senão, meu filho, não vai. A canga, botar um terneiro e um boi, não funciona. É o jugo desigual. Você conhece? Não consegue carregar o peso. Agora, quando está a eternidade disposta, todos eles se alegravam com isso. Essa é a parte tremenda. Resumo: eternidade para aqueles era um conceito muito longe, difícil de alcançar. Para nós, os nascidos de Deus, a eternidade é uma honra. Não fizemos nada para ganhá-la, recebemos de graça. E a eternidade, a vida, se manifestou no Filho de Deus. Maravilhosa graça do Senhor que chegou até nós. Muitas vezes nós olhamos para o mundo e vemos que o mundo tem um anseio de buscar uma paz. Não tem? O pior, às vezes, que a gente vê dentro da igreja, as pessoas dizendo: não, mas vai vir Jesus e Ele vai trazer paz. Eu não consigo entender desse jeito. Mas vejo um monte de crente desejando Jesus vir e instaurar um reino de paz. Mas essa paz é efêmera. Essa paz não vai vir no mundo. Gente, presta atenção. Jesus veio ao mundo e Ele disse: eu vim para o mundo para trazer a minha paz. A minha paz não é igual do mundo. Agora Ele vai para Deus e volta com a paz do mundo. Tem nexo? Tem cabimento?
Meu filho, entre Deus e o mundo sempre vai haver guerra. Não tem como ter paz, irmãos. Meu Deus, onde é que você está com a sua teologia? Que Bíblia você está lendo? Se Jesus dissesse que um dia só, num versículo só, que a paz dele fosse igual a do mundo, aí eu concordaria. Agora ele todo o tempo ele diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. O que ele diz? Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Deus não é a paz que o mundo deseja. O pacificador bem-aventurado não é aquele que não quer ver guerra, é aquele que tem paz no meio da guerra. Por que ele tem paz no meio da guerra? Pelo Espírito que habita nele. A bem-aventurança é o broto da misericórdia de Deus quando o Espírito começa a aparecer na nossa vida. Irmão, nós não podemos imaginar que Deus está vindo, e nada melhor do que a pandemia, porque todo mundo está pensando que agora Jesus está aparecendo aí, e eu queria que ele aparecesse agora. Mas a gente, agora vai acontecer alguma desgraça, está acontecendo isso. Meu filho, que nem eu já preguei várias vezes, não aconteceu nada. Pelo que a gente lê na Bíblia, ainda vai acontecer muita coisa. Mas a nossa cabeça, às vezes, está muito dionisiana. Nós saímos do mundo, mas queremos que o mundo usufrua de paz. Irmãos, esse mundo não tem paz. Ontem nós vimos 10 minutos, a televisão já tivemos que mudar de canal, desligar, porque ninguém aguenta, mas já estava lá, suborno para comprar respirador. Os caras estão morrendo num país, cara, precisando de um respirador, rapaz. Os caras estão vendendo superfaturado. As pessoas, esse povo está precisando do quê? De paz, irmão. E nós ainda queremos que eles tenham paz. Irmãos, a Bíblia diz que é por isso que se acende a ira de Deus contra toda impiedade. Deus está olhando para o mundo com ira. E nós queremos que o mundo tenha paz, lutando para que o mundo tenha paz. Não, crente boca mole é uma desgraça. Quer empurrar, quer conectar no reino de Deus uma verdade que não é verdade. A paz de Deus, irmãos, não é a paz que o mundo quer. O homem busca paz, mas essa paz que cada vez se torna mais impossível de ter. O que Jesus fala? João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Aonde? Vai ter paz no mundo, irmãos? Onde é que está a paz? Em mim. Jesus é tremendo. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus. Ele veio trazer uma ação. E assim como Dionísio proporcionava uma ordem de culto para um futuro, Cristo veio e desfez aquilo, mostrando que a paz que as pessoas precisavam está numa pessoa e não num ciclo, não está numa organização de pessoas. Porque senão a igreja era para ser um lugar de paz. Mas se tem um lugar de confusão, é dentro da igreja. Pastor, tu sai de um golpe, ganha outro, sai do outro, e vem outro, e assim tu vai. Andar na igreja é ser ninja. Mas não tem lugar melhor. Não tem, porque aqui se manifesta a condução de uma paz. Daqui a pouco, lá na frente, vem o arrependimento, vem a cura, vem o trato, vem o ajuntamento, e nós dispomos cada um na sua individualidade de uma paz em Cristo, e então usufruímos da paz. Não usufruímos de um momento de paz, usufruímos de um estado
estágio permanente de paz. Porque ela é fruto do Espírito. E é isso que nos torna pacificadores. É anunciar para os outros que eles podem ter uma paz que não cabe dentro das construções desse mundo. Olha lá, tenham paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo, o que você vai ter? Aí eu quero um mundo de paz. Florzinha rosa. Lírios brancos, um mundo de paz. Pombinhas soltadas ao vento. Não emociona a gente? Emociona, a gente vai lá na Olimpíada, o cara pega as pombinhas lá e as pombinhas. E nós tudo, o mundo está vivendo uma paz. E aí a gente vê, hoje a mídia já está falando, certo? Os deuses do Olimpo olharam para os jogos agora. Deu um vírusinho que ninguém consegue ver, uma desgraça, acabou com o Deus do Olimpo. Foi para o vinagre a Olimpíada de 2020. O homem assim, é o grito da paz. O esporte é o lugar de paz. Vai lá eu jogava no Urubici, lá na hora do túnel, que tu está lá dentro, lá no vestiário. Se os caras bobear, senta a botina. Se alguém vir, deita pro HUD. Não perde essa bola. E aí tu olha para a cara do técnico lá e diz assim, você já viu lá na beira do gramado, o técnico diz assim, paz, irmãos, paz. Paz, menos paz. Para que você está correndo tanto? Paz com o outro amigo seu que está aí, 2 voltas atrás. Paz. O que ele fala? Senta a botina, quebra a perna, tira fora. O problema, a paz é eu ganhar. Essa aí, irmãos, não tem. O mundo só dá para nós o quê? Aflições. Não busca paz onde não tem, irmão. Não busca paz onde não tem. Não busca reconhecimento da onde não vem. A paz, ela é interna. A eternidade é interna, a paz é interna. E é a paz que é manifestada pelo Espírito de Cristo, pelo que é santo na nossa vida. A Laga diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Pronto. Não adianta, cara. É essa a condição. Paz para o nascido de Deus é algo que ele já possui. Ele entende isso. Ele não corre atrás, ele a tem. Ele não se esforça, ele vive a paz. Eu sempre falo, Jesus poderia ter chegado aqui e acabado com todos os que têm fome no mundo. Não podia. Mas ele disse bem claramente, os necessitados sempre estarão no meio de vocês. Vocês têm que fazer a parte de vocês. Qual foi a única coisa que Paulo disse que quando estava na igreja, lá foi mandado que ele fizesse? Não se esqueça das ofertas dadas aos necessitados. E Paulo diz, o que fiz? É isso. Mas Jesus não podia ter dito, não, tem muito rico nesse mundo, vou acabar com os ricos todos. O que Jesus fala? Vocês não sabem o que é falar do rico? O rico nesse mundo já tem consolo. Está bem, está suprido. Está tudo bem, está tudo jóia. Não está bem? Está bem. Mas ai daqueles que colocam a sua esperança na riqueza. Mudou o negócio. Mudou. E muitos, dentro da segurança de algo que não é seu, é externo, no meio da pandemia, o que aconteceu com o seu negócio? Chacoalhou. Tremeu. E aí diz, o que aconteceu? Perdi a paz. Perdi a eternidade. Perdi meus bens. Perdi tudo. É muito difícil para isso acontecer? Não é não? Ou nós estamos no motivo da paz? Usufruímos dela. E vamos ter que saber a condição daquilo que Deus dá para nós. Riquezas. O homem busca. Lhe devotando muitos anos de trabalho e outros feitos.
suborna, faz de tudo para ter riqueza. Passa a perna, sempre extrapola, explorando outros para chegar no nível de abundância. É esse o desejo que o homem tem no coração. Filipenses 4,19, Paulo vai dizer para nós, olha só, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, quem é que tem a riqueza aqui, gente? É Deus. Paulo, externamente, tinha um monte de direito, mas não usufruía. Interessante, né? O meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ou seja, o suprir das nossas necessidades vem de quem? De Cristo. Tudo vem de Cristo. E a riqueza não é o ter. Então, no mundo, ter riqueza é o que é? É ter a casa na praia, mais uma casa no campo, mais uma casa, mais uma casa, mais um carro, mais 2 carros, mais 10 carros. Né? Me explica, esse dia estava passando um jogador de futebol na televisão e perguntaram para ele, o que você fez com o primeiro salário? O cara, um favelado. Lutou para chegar num time grande, conseguiu, fez um contrato bom. O primeiro salário que ele fez, comprou 10 carros. Me explique, o que o cara vai fazer com 10 carros, cara? Mas sabe o que é? É que chegou na casa dele, sei lá onde é que ele morava na época, e botou 10 carros na porta. Quem é esse carro? É meu. Sinônimo de uma riqueza, que com todo sentido, é a riqueza mais pobre que se possa imaginar. É a riqueza da pobreza. Se é que tenha isso, se é que pode dizer isso, ou a pobreza na riqueza, porque não tem a mínima noção. Poxa, mas nós podíamos fazer um churrasco, podia fazer uma festa. Não. Primeiro vamos mostrar os carros. Isso aí é para o salário do mês que vem. Esse mês, carro aí à vontade. Nós temos 10 carros. O que nós vamos fazer com o carro? Dá uma volta aí na cidade, dizer que temos um carro, depois vai com outro, depois vai com outro, depois vai com outro. Vai ter que andar os carros. Mas isso é maturidade? Não, isso aí é o que é pregado pelo mundo. Isso não é questão de maturidade, não, irmão. A questão de maturidade é que se fosse um adolescente, comprava 10 iPhone. Ué, não era essa? Mas por que tu comprou 10 iPhone? Pai, eu dizer que eu tenho 10 iPhone. Mas tu só precisa de um, não interessa. 10 iPhone, 10 números, 10, tudo 10. A gente faz o que a gente quer. Olha lá o que está dizendo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quando estamos na paz, movidos pela eternidade, o que é da eternidade nos é dado como supridor das nossas vidas no dia a dia. Simples assim. Riqueza, o nascido de Deus já possui as maiores riquezas. As riquezas de Deus são as riquezas desse mundo? Ponto. Que nós tínhamos que fazer um EBD, só para mostrar a diferença de riqueza do céu e riqueza do homem. O que é Deus? E Deus sendo rico em misericórdia. E Deus sendo rico em compaixão. E Deus sendo rico em... mas a riqueza de Deus a gente não vê. Pois é, mas essa é que é a riqueza. Porque aqui se vê, não é riqueza. A Bíblia diz que ela é transitória. Ela diz que a traça e corrói. Os homens minam e roubam. Transitório. Uma hora está na sua mão, outra hora não está. Essa riqueza não tem efeito nenhum para nós. A riqueza de Deus supre e faz com que as necessidades nossas do dia a dia se tornem completamente supridas. Amizades. Existe uma coisa no mundo que a gente diz, agora que esse negócio vai mudar, a gente precisa de amizade, Nessas horas que a gente vê os amigos, o que tem de gente falando isso é um mundaréu. Agora que a gente precisa dos amigos, onde é que estão os amigos? Um monte de gente sai da igreja porque perdeu quem?
os amigos, as amizades. O homem busca em pessoas respostas para os seus conflitos. Você só quer amizade, ponha isso na sua cabeça. Você só quer amizade, precisa de amigos se você tem conflito. Se você não tiver, você não precisa de ninguém. A hora que você está bem, você não quer nem receber o amigo do peito. A hora que tu está mal, mas, homem do céu, você vai atormentar o amigo do peito. A amizade, ela é fruto de uma construção de conflitos. Mas como isso, pastor? Eu pensei que a amizade era justamente por a gente ter amor, empatia pelas pessoas. Não, isso é o que o mundo quer empurrar, né? Que a gente tem que ter empatia por todo mundo. Isso lançando a amizade a uma superficialidade. O que diz o Provérbios do grande rei Salomão? Já dizia lá, eu prefiro ser repreendido pelo justo do que aplaudido pelo iníquo. O que ele estava dizendo? A amizade boa é aquela que me esbofeteia, e não aquela que me acaricia. Ah, alguém quer essa amizade? Alguém quer um amigo assim? Bucudo. Alguém quer um amigo que não tem papa na língua, que o cara resolveu dar uma pisadinha fora e ele está errado. Porque amigo chato, não quero mais tua amizade. Esse é o teu amigo. O que bate no ombro, que você diz que é amigo, não é amigo. Amigo se constrói e gera uma intensa amizade pelo conflito que se dá. Quando há um conflito, ali é uma porta escancarada para a amizade. Ali está o prodígio de Deus para construir uma amizade. E aí o que a gente faz, como bom crente que é? Não vou mais andar com o cara, ele não é meu amigo. Não é assim? Isso o mundo faz, irmão. Isso o mundo faz. O mundo é assim. Belém, 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 nunca mais te quero bem. É assim que nós fazíamos quando era criança. Dá uma figurinha da Copa aí para mim. Não dou. Belém, 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 nunca mais te quero bem. Pô, acabou a nossa amizade. Naqueles 5 minutos, depois já voltava. Mas tinha acabado. Tinha que fazer. Não quero mais você, inimigo mortal da minha vida. Você não me deu a figurinha. Hoje o cara está grande. É inimigo mortal do cara. Por quê? Porque ele não me emprestou o carro dele. Só mudou o tamanho da figurinha. Mas a coisa do coração é a mesma. E se bobear botar a figurinha hoje, isso cai no pau. Porque não foi resolvido lá atrás ainda. Amizade, ela precisa de conflito. Quer o melhor amigo seu? Vai dizer, é minha esposa. Vê se não dá conflito. É meu marido. Vê se não dá conflito. Se arranho tudo. Mas depois, um passa mentiolate no outro. Se constrói. Lugar que dá atrito. Família, você já viu? Fala mal de um filho para a mãe, fica braba. Mas tem hora que ela quer esticar o couro do piá e pregar ele na parede. Ou não é? Eu tenho vontade de matar esse menino. Ué, mas você tem vontade de matar? Por que não é teu filho que tu ama tanto? Não, eu amo. Mas agora eu quero matar. E ainda bem que não tem um revólver, porque senão pelo menos 2 tiros eu dava. Não queria matar, mas aleijava esse desgraçado. Mãe, que tem o coração cheio de amor. Que é o exemplo que o mundo tem de amor. É o amor de mãe. Outra falácia desgraçada que existe aí. Não funciona, irmão. Ou funciona? O mundo fala isso. Amizade. Ele quer resposta. Ele quer que alguém venha bajular ele. Ele quer que alguém venha trazer. Precisa de alguma coisa. Você tem amizade. Amizade é pau para toda obra. O outro pensa que amizade é carregar carga. Quando ele tem que fazer alguma mudança na casa dele, ele chama os amigos. Isso que é amigo verdadeiro. Na hora que eu precisei carregar um piano, ele estava lá.
Os outros não, os outros só ficam apontando os meus erros. Esses não são meus amigos, mas aquele que carregou o piano é meu amigo. Bocó, perdeu o amigo de verdade. Você pode ter um amigo que te fale as verdades e também te ajude a carregar o piano. Esse é o amigo verdadeiro. Mas nós gostamos de distinguir. Tiago 4,4. Infiéis. Pronto, já fechou. Preciso explicar o que é infiel? Então, tá beleza. Estamos tudo dentro do pacote. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Pronto. Até a amizade que a gente pensa que é um sentimento puro, que a gente pode ter com o vizinho, com o mercadinho, com não sei quem, não, é inimiga de Deus. Não existe amizade, irmãos, do mundo com a gente. Põe isso na cabeça. Que o cara do mercadinho vai bater nas tuas costas a vida toda, porque todo final do mês tu vai lá e paga a caderneta. Mas tu fica 2 meses sem pagar a caderneta, ele vai bater lá na tua porta com a promissória. E vai te executar. Hoje não pode. Mas no Velho Testamento carregava os filhos para pagar. Lembra o desespero da viúva? A mulher tinha ficado viúva. O marido tinha feito um empréstimo, certo, que ele fazia sempre. E agora chegou a hora, o cara morreu. Agora diz, não, teus filhos são meus escravos. E ela vai e diz, meu Senhor, tu conhecias meu marido, sabia que ele assumia as coisas e honrava. Mas agora eu estou lascada e meus filhos e eu seremos vendidos. Ele então sai. O que tem na tua casa? Ela diz, eu tenho uma botija de azeite. Ele diz, então sai, minha filha. Cata tudo que é botija que você encontrar nos vizinhos. Entra na tua casa. Fecha a porta e deita azeite sobre elas. E assim ela fez. E foi, Senhor, está entupida a casa. O que eu faço agora? Diz, vende, paga a tua dívida. E vive, o meu Deus, segundo a sua misericórdia, há de suprir todas as vossas necessidades. A necessidade daquela mulher era de livrar os seus filhos de serem condenados. A necessidade de Deus é que eles livrassem os filhos e ela de serem condenados e que suprisse a sua necessidade. Você entende quem é Deus? Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e com o restante suprir as tuas necessidades. Esse é Deus tremendo, ou não é? Alguém que resolveu buscar ajuda na disposição da verdade. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você é inimigo de Deus? Não, pastor, Deus o livre, eu não falo nada contra Deus. Não, mas às vezes você está falando, apoiando os seus amigos, que não tem nada de Deus. Apoiando as ideias dos seus amigos, que não tem nada de Deus. E a Bíblia diz que isso é se tornar inimigo de Deus. Apoiando uma paz efêmera, apoiando desejos de que esse mundo um dia vai ser uma bênção. Enquanto que a Bíblia diz que esse mundo está entesourado para ser destruído por fogo. Causa da ira de Deus e consumação do seu decreto, o que ninguém vai tirar essa verdade. Vai ser acabado essa porcaria aqui. Porque ela é contaminada com o homem. Ela é estagiária do pecado, da devassidão. Para Deus mudar isso, ele tem que tirar. Tem que limpar. Nada melhor do que fogo para queimar essa coisa. Nós temos nos tornado inimigos de Deus. Que perigo. Amizades. O nascido de Deus encontrou o verdadeiro amigo. Um amigo que fala lá no seu coração. E a Bíblia diz, o Espírito nos guiará a toda a verdade. Ele será a conclusão óbvia da nossa caminhada. Certezas. O homem busca respostas acreditando que achou certezas. Era assim, a turma do Dionísio lá era
A devoção dos seus escritos, os seus estudos na época, as suas construções filosóficas de estágio e de direção, eram baseadas, sabe no quê, queridos? Eram baseadas em conceitos dos quais utilizavam-se a ciência da época para dizer que aquilo era uma devoção ao seu... As pessoas dizem, não, hoje não tem devoção. Você que pensa, rapaz. Entra dentro de uma escola, alguém que tem o título de doutor numa universidade, é mais do que um Deus Dionísio, caminhando, parece que nem pisa, ele flutua. Se coloca acima de todos e de tudo. Porque eu estudei, eu sei, e todo mundo tem que me reverenciar. É assim. Imagina se Jesus chegasse com o título que ele tem, o que ia acontecer com os homens? E o que Jesus fez com o título que ele tinha? Tornou-se servo, sendo senhor de todos, não é o que diz a Bíblia? Mas hoje não. Hoje os doutores aí, eu tenho certeza, achei certeza, é isso que tem que ser. A ciência já provou, é assim. Eu gosto tanto quando eles falam que a ciência provou, é assim. Passa 10 anos depois, já não provou mais tão bem assim. Muita coisa que não é bem assim. Remédio que 100 anos atrás fazia um bem para o ser humano, hoje nem se vende porque mata. Mas a ciência na época disse que era uma descoberta sensacional, podia tomar sem problema nenhum. Mas uns 10 anos atrás, aspirina nos Estados Unidos era vendida de cumbuca assim. Aqui no Brasil também pegou essa onda. Vendia aspirina para todo mundo, cara, tinha uma dor no pensamento, tomava aspirina. Todo mundo. Hoje, só por prescrição médica, não pode tomar aspirina. Depois pergunta para o Léo por quê. Aspirina mata. Não pode mais, não encontra mais aspirina lá para trazer para o Brasil, cara. Ninguém mais traz uma aspirina para mim. O cara vem com um pote com 560 comprimidos de aspirina. O cara estava lá mais ou menos gripado, 4 aspirinas de boca, tomava. Nem vê nos filmes aí, né, na televisão. Aspirina era uma beleza. Hoje a aspirina é mais, mas a aspirina ficou 60 anos dizendo que era o remédio que a ciência dizia que curava, desentupia. Olha, podia botar até no pulmão, limpava tudo. Está vendo? Agora não é mais. Mas por que mudou? A ciência vive falando que não muda. Os livros de 1950 diziam que o mundo foi criado com uma explosão e isso demorou 560 milhões de anos. Nos anos 60 já estava em 1 bilhão de anos. Agora, se você for ver os filhos com a explosão, já está em 4 bilhões. Mas essa ciência erra tão pertinho, né? 560 milhões para 4 bilhões de anos. Para se formar as coisas assim. É difícil de entender. Mas tem gente que põe uma toguinha e acha dono da vida. Certezas. Você vive nessas certezas? Tem gente que crê mais nessas certezas dos homens do que na que a Bíblia diz. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, 1 Coríntios 3:20, que são pensamentos o quê? Vãos. As descobertas têm utilidade, mas os pensamentos dos descobridores é o quê? Vão. Ele não está descobrindo aquilo para ele ser uma... ele está descobrindo aquilo porque o seu ego precisa daquilo. Certezas. O nascido de Deus já possui todas as certezas e pela fé descansa nas verdades. Justiça. O homem busca justiça somente quando os seus direitos são violados. É ou não é? Por que você vai buscar justiça se o seu direito não está violado? Olha o que diz a Bíblia. Visto que a justiça de Deus se revela A justiça de Deus se revela quando você está em débito ou você está colocado no canto por uma fragilidade, ou quando alguém afetou você e você foi buscar o seu direito. Olha como é que a justiça de Deus se revela, segundo Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De que forma? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé.
Você pode ver essa loucura? O justo vive por fé. A manifestação do Evangelho que foi revelado pela justiça. O nascido de Deus sabe que recebeu a justiça, sendo plenamente culpado. Ele não vai buscar direito na justiça. Ele chega lá já. Qual é o teu direito? Sou condenado. Então a justiça de Deus vem até nós. Enquanto nós não nos tornarmos condenados, não podemos ser inocentados. Sem arrependimento, não há transformação e remissão de pecados. O homem pensa, eu desejo a sabedoria. O homem quer fazer parte de um escalonamento de descobertas. No final, receber glória. Isso é a sabedoria do homem. Romanos 1:21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Pela sabedoria do homem, ele teve conhecimento de Deus, mas não quis se submeter a Deus. Nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. A sabedoria do homem faz com que o coração se torne escuro, sem direção, opaco, cego, não consegue ver além do que está diante do seu próprio nariz. Sabedoria de Deus, o nascido de Deus delicia-se na sabedoria que lhe é revelada. Delicia-se na sabedoria que lhe é revelada. Ou seja, o Evangelho se revela pela fé, trazendo em nós uma sabedoria da qual o mundo não pode compreender. 1 Coríntios capítulo 1 diz, Deus aniquilou a sabedoria do mundo, transformou ela em nada. Essa é a graça, essa é a misericórdia. Como nós estamos encarando esses dias? Qual é a nossa resposta? Vocês viram que o culto a Dionísio e os seus questionamentos foram pegos tudo dentro do mesmo propósito. E a gente vê que as cartas de Paulo, muitas referências delas são para combater aquilo que a igreja recebeu de uma forma tão abençoadora e depois começou a servir de uma forma tão destruidora. Cuidado, porque o Dionísio não está aí, mas os efeitos da divindade dionisiana continuam ainda permeando corações, trazendo temores, afrontando aquilo que é o direito, aquilo que é necessário para nós fazermos. Cuidado, pode ser que o Deus que você serve não seja o Deus que foi pregado nessa manhã, porque a paz que você está buscando muitas vezes, quem sabe você em casa vendo, não é a paz que a Bíblia diz que tem. Sabedoria não é. Justiça não é. A justiça que procede de Deus é a que vem pelo Evangelho, é a justiça de Cristo. Não existe outra. A outra justiça, o Velho Testamento já dá a referência. Eis que a melhor e mais perfeita justiça que o homem possa fazer diante de Deus, ela é como trapos de imundícia. Ou seja, não existe. Não deseja no seu coração, meu amado irmão querido, algo que Deus não planejou em Cristo. Isso é tudo efêmero, opaco, sem vida. Não resolve você. E não tem nenhuma serventia para você. E o que é pior, desqualifica os teus olhos, não deixando você olhar a eternidade que possui. Cuidado. Encerro essa EBD dizendo uma afirmação, com um ponto de exclamação bem grande. Cuidado, que os dias têm prevaricado com o nosso homem interior, para roubar a glória e o senhorio de Cristo. A comunhão, a direção, a submissão, a glória daquilo que Deus tem para nós. Mas ainda podemos ter uma resposta. E ela está contida em Cristo, é de Cristo, e é para a glória dele.